Gente e Negócios. Oferecimento. E-Byte. Olá, estamos no ar com Gente e Negócios. Nós estamos aí ao vivo pela internet para o mundo inteiro. Estamos no YouTube também da Rede Meio Norte, para você acompanhar e seguir a gente. Se inscreva nos canais, nas redes sociais da Rede Meio Norte, também no meu YouTube, Virgínia Fabres, enfim. Hoje a gente teve um dia no Brasil aí de socorro aos estados, né? Um pacotão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto com o ministro Paulo Guedes, 60 bilhões aí para os estados, é um alívio grande, né, um socorro financeiro, e a gente naquela mesma ideia de que haja aí uma conciliação nacional em torno dos políticos, em torno da questão maior que é a saúde, né, e que as coisas corram de forma mais organizada no Brasil, apesar do presidente Bolsonaro estar sempre aí em pé de guerra com a imprensa, também com o judiciário hoje. Nós agora vamos tratar de assuntos pertinentes à economia no segmento imobiliário e gestão condominial. Para isso, nós convidamos um empresário que está em Brasília neste momento, ele que tem mais de 3 décadas de experiência nessas áreas, que é o Luiz Holanda Rocha, do Grupo Rocha Rocha. Holanda, boa noite para você. Boa noite, Virgínia. Boa noite a todos os seus telespectadores do programa Gente e Negócios. Holanda, a gente teve aí, no início da pandemia, um prognóstico muito negativo para o setor imobiliário, né? Inclusive, uma pesquisa do Grupo Zap prevendo aí uma queda de 86%, muito drástica, no segmento aí dos brasileiros, na compra e também no aluguel no Brasil. Mas aí, nos últimos dias, eu tenho conversado com empresários ligados ao setor, urbanismo, construção civil, segmento imobiliário também, e aí eles têm mostrado um ânimo que não se esperava com as medidas, né, do governo federal, Caixa Econômica, o nível aí de financiamento já estendido, o reforço das ações emergenciais do governo federal, enfim. E aí, esse panorama das pesquisas iniciais, a impressão que eu tenho é que mudou um pouco. Qual é a sua impressão, a sua experiência no dia a dia nos seus negócios? Bom, Virgínia e telespectadores, quando nós encerramos o ano de 2019 e ingressamos em 2020, havia todo um cenário positivo de crescimento e desenvolvimento relacionado à atividade imobiliária. O país respirava um ar de crescimento. Lamentavelmente, com o advento da pandemia Covid-19, todas essas perspectivas ou expectativas foram por água abaixo. Na verdade, não apenas no setor, na atividade imobiliária, mas em toda a atividade econômica como um todo. A economia, lamentavelmente, está derretendo. Então, é necessário que haja uma intervenção, e como bem disse você, que haja uma harmonia entre os poderes, que haja um consenso de que o que nós mais precisamos agora é de união, de sacrifício coletivo, para que no final dessa pandemia todos nós sairemos vitoriosos, ainda que com muitos problemas financeiros, etc, etc. O governo, do ponto de vista de auxílio, ele criou o auxílio emergencial, que atende, num primeiro momento, às classes menos favorecidas, e não poderia ser diferente, mas é necessário que ele seja um pouco mais incisivo em relação às micros, pequenas, médias e até às grandes empresas, criando linhas de financiamento a prazos perder de vista, com juros talvez subsidiados, porque só assim o país retomará o crescimento e o desenvolvimento. Compreendo. Olha, dentro desse seu raciocínio de que a gente sabe que realmente o segmento imobiliário teve, nesse impacto com a Covid, uma frustração em relação a uma recuperação esperada, né, em 2020, nós sabemos que muitas empresas, muitos negócios investiram ou vêm investindo em tecnologia e outros não. Você acha que quem investiu em tecnologia e quem não investiu, a tecnologia pode ser, no caso, um divisor de águas para quem vai sair na frente, na retomada, ou não? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, já havia, há mais de 10 anos atrás, prognóstico de que as relações comerciais elas sofreriam uma alteração em como fazer comércio, de como se relacionar, o conceito de se relacionar comercialmente, não só comercialmente, institucionalmente, educacionalmente, mudaria a partir do advento do smartphone, mudaria a partir do advento do app, dos apps.
a grande verdade são os bancos, por exemplo. Os bancos, hoje você não precisa de ir numa agência bancária para realizar qualquer operação bancária. Você mesmo, o telejornalismo, o jornalismo também, hoje está se reinventando a partir das lives, os cantores. A gente vê nos telejornais jornalistas entrando ao vivo direto de suas residências. Em relação, então, para algumas atividades, a tecnologia, o ferramental tecnológico, esse relacionamento virtual, ele fica mais fácil. Nós, por exemplo, na Predial, administradora de condomínio, na ASP, administradora de condomínio, na Imobiliária Rocha & Rocha, temos procurado atender nossos clientes utilizando esse ferramental tecnológico que está à nossa disposição. Nós temos uma pequena empresa de tecnologia e essa empresa já dispõe de sistema, de apps, de site que possibilita um relacionamento um pouco maior com os nossos clientes, de modo que, ainda que isso esteja nos afetando, como está a todos, a gente tem conseguido, de certa forma, atender nossos clientes. Olha, dentro desses números, Holanda, dessa pesquisa que eu te falei no início aqui do nosso bate-papo, tem um índice que me chamou muita atenção, foi o seguinte: 20% dos brasileiros, bem no início da pandemia, já foi diagnosticado que tinham medo de se contaminar quando o assunto era visitar um estande, pensar em comprar um imóvel, investir de alguma forma. E aí, nesse momento, a gente vê o país que já vinha se reinventando, tratando sobre imobiliária virtual. Essa é uma realidade em algumas regiões do país. Como é que você analisa esse novo conceito para o aluguel, principalmente? Na verdade, o segmento vendas, o segmento locação, ele já começa a ser inserido nessa relação, tanto a venda quanto a locação de forma virtual. O grupo Rocha & Rocha também, observando e percebendo essa mudança de rumo no relacionamento com os clientes, está por lançar o Plano B. E o que é o Plano B? O Plano B é uma imobiliária virtual que pretende disponibilizar toda a sua carteira de imóveis para clientes poderem locar com muito mais rapidez e com muito menos burocracia, e com as mesmas garantias que as imobiliárias tradicionais fazem. O plano dele se equivale, ainda que guardadas as devidas proporções, ao Quinto Andar, que é a gigante de locação virtual desse país que surgiu há uns 3, 4 anos atrás. Olha, e aí me veio à cabeça, porque a gente no Gente Negócios já conhece você há bastante tempo, né, pela sua atuação no país, que você está nessas regiões onde eu falei, mas você foi pioneiro, e aí o destaque desse seu trabalho, se eu estiver errado, você me corrige, são 34 anos, tanto na gestão de condomínios, né, quanto no mercado imobiliário como um todo. E aí você foi pioneiro com algo chamado aluguel garantido, né? E aí a gente chega num patamar hoje em que a inadimplência cresceu, temos uma crise sem precedentes. Essa fórmula, inclusive esse aluguel garantido, foi copiado no Nordeste e depois passou para o Sudeste, outras regiões do país, virou praxe. Mas o segmento imobiliário do país reconhece que você foi o pioneiro. Você acredita que com a inadimplência, com a crise, essa é uma fórmula que ainda vai persistir nos seus negócios e em todo o mercado? Virgínia, na verdade, nós temos sim 34 anos, foi fundado em 1986, começou com aluguel, depois nós exportamos esse modelo para condomínio há aproximadamente 20 anos. Quanto a se vai continuar ou não a garantia, quem vai dizer isso é a extensão da pandemia, né? Nós sabemos que as empresas elas detêm algum recurso para fazer o seu fluxo de caixa, para honrar os seus compromissos. Todavia, a extensão dessa pandemia, quanto tempo ela vai durar, é que vai ser a determinante para que a gente possa dizer ou não. Até o momento, nós temos honrado nossos compromissos, seja com relação à garantia dos aluguéis, seja com relação à garantia dos condomínios, ainda que em um ou outro caso de forma fracionada. Pode ser que o mercado aí, dependendo da envergadura das empresas com o mesmo perfil da sua, né, com esse mesmo perfil, depende da força delas a resistir a essa turbulência toda, né? Isso vai ser no mesmo sentido do que você está falando. Holanda, quero te agradecer.
Quero te agradecer a sua participação em direto do Distrito Federal de Brasília, desejar boa sorte nos seus negócios daqui para frente e até a próxima oportunidade. Obrigado, boa noite, Virgínia, boa noite a todos que nos veem e ouvem. Gente e Negócios, oferecimento e Byte.